o dom de profecia. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. E há muitas maneiras através das quais Ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Hoje vamos estudar sobre a manifestação e a importância do dom de profecia na vida do povo de Deus nos últimos dias. Mateus relata as palavras de Jesus, afirmando que nos últimos dias teremos um falso dom de profecia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como sabemos se um profeta é falso ou verdadeiro? O apóstolo João afirma: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vejamos agora 5 marcas que a Bíblia apresenta para provar se um profeta é verdadeiro. A primeira marca é apresentada na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A primeira marca é aceitar a encarnação de Cristo e sua divindade. Mateus identifica a segunda marca: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. A segunda marca são os frutos apresentados na vida de alguém e os resultados de sua obra. O profeta Jeremias nos apresenta a terceira marca de um profeta verdadeiro. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. A terceira marca é: deve haver cumprimento do que disse. A quarta é apresentada por Isaías no capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Os ensinos de um profeta devem estar em conformidade com toda a Bíblia e com os 10 mandamentos. A quinta marca encontramos em Daniel 10, versos 8 e 10. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Portanto, o profeta, quando está em visão, perde a força física, permanece em um estado de inconsciência, deixa de respirar, os olhos permanecem abertos e recebe uma força sobrenatural.
É importante notar que somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente de um verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O profeta verdadeiro deve manifestar as 5 marcas que a Bíblia apresenta. Em toda a história bíblica, encontramos homens como Moisés, Jeremias e Isaías. Mulheres como Miriam, Hulda e Débora. Lucas, capítulo 2, verso 36, afirma: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. A Bíblia afirma que nos últimos dias o dom de profecia estaria presente entre aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Virou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Apocalipse, capítulo 18, verso 10. A Igreja Adventista aceita a manifestação do dom de profecia na pessoa de Ellen Goldwhite, porque em sua vida encontramos as marcas bíblicas de um profeta verdadeiro. Seus ensinos são fundamentados em toda a Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo e seu sacrifício. Há frutos positivos em sua vida, e como resultado de suas obras, adventistas e não adventistas reconhecem seus escritos como sendo inspirados por Deus. Ellen White viveu e ensinou a validade dos 10 mandamentos. Considerava seus escritos como um guia para se ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Ellen White recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Escreveu com autoridade sobre os mais diversos temas: religião, ciências, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, medicina, alimentação e profecias. Muitas instruções sobre a saúde de seus escritos estão sendo confirmadas pela ciência hoje. Ellen White ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos no mundo, com seus escritos impressos em 126 línguas. Seus livros mais conhecidos são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Seu único propósito sempre foi levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida melhor e mais santa. Continue ouvindo a voz de Deus e crendo em seus profetas.